João 2, 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até acima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Palavra de Deus para os filhos de Deus. Os irmãos e amigos podem sentar-se. Sabem qual é o versículo mais importante destes 10 que acabámos de ler? É o verso 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É que este verso 11 diz-nos o porquê deste episódio, dos primeiros 10 versículos, e diz-nos que foi para começar alguma coisa, para manifestar outra, e também nos apresenta um primeiro resultado deste episódio. A ida e a intervenção miraculosa de Jesus numa boda foi para dar início ao seu ministério público, para manifestar a sua glória, e o resultado que João decide aqui partilhar, inspirado pelo Espírito Santo, é fé. Ou seja, o crer por parte dos discípulos. E acho que nós não devemos minimizar isto. Que o início do ministério de Jesus comece não com uma cura, não com um exorcismo, nem tampouco com um ressuscitamento, mas com o dar o melhor vinho numa festa de casamento. E com isto em mente, vamos lá entrar na boda com Jesus. Também fomos convidados pelos noivos. Versículos 1 e 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, este verso 1 e 2 dão-nos informações que precisamos estabelecer para um melhor entendimento possível do que se está a passar. Os 3 dias referidos provavelmente devem ser contados a partir do último evento mencionado, que era o diálogo com Natanael. O pastor Jonathan já tinha aludido a isso na semana passada, em Castanheira do Ribatejo. Mas mais, o verso 1 também nos diz qual o local das bodas. Não foi Santarém, foi Canaã. E essa informação, eu creio que apenas nos ajuda a solidificar a credibilidade dos factos. Não há nenhum sentido místico no facto de ter sido em Canaã da Galileia, está bem? Dado que Natanael era de Canaã, talvez Jesus se dirigia para lá, ou já tinha planos de ir a este casamento, e a viagem e o destino acabou por ser motivo para o início dessa conversa entre eles e prolongadas conversas com Natanael. E Jesus devia conhecer muito bem Canaã. Já irei explicar o porquê. Mas a primeira coisa para a qual eu preciso chamar-vos a atenção é esta. Tudo indica, pela contagem dos dias, pois João faz questão de começar a contar os dias desde o verso 19 do capítulo 1. Tudo indica que estas bodas acontecem num sábado. Depois, se quiserem saber o porquê, eu poderei facultar-vos as pistas para chegarem lá. No entanto, há realmente grandes probabilidades de assim ter sido. Evidentemente, após o final do dia, ou seja, quando o sol se põe. E eu já irei à importância desse facto. Ora, é mencionado no verso 1 também um outro personagem deste episódio, a saber, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus só é mencionada no Evangelho de João 2 vezes e nunca pelo nome. Nunca pelo nome. Há referência a ela em outras duas passagens no Evangelho de João, mas diretamente como interveniente só é mencionada neste Evangelho 2 vezes.
O que é que estava a mãe de Jesus a fazer neste casamento? Não sabemos ao certo. Canaã ficava sensivelmente, quer dizer, já vi várias interpretações, mas vai sensivelmente a 7 km de Nazaré. Portanto, as possibilidades não são assim, eu acho que muitas. Com alguma lógica chegaremos lá. A razão pela qual a mãe de Jesus estava ali, muito francamente, não me parece ser alvo de um... Não precisamos fazer aqui uma grande exageração, mas tentar descobrir aqui uma razão porque é que Maria estava naquele casamento, não é? Ela estava lá porque foi convidada, com certeza. Não entrou à socapa num casamento onde não terá sido convidada, não é? Ela não impôs a sua presença. Se, como tudo indica, Nazaré era uma cidade, uma aldeia com um pouco mais de 500 habitantes e Canaã ficava a 7 km de Nazaré, era muito natural que eles se conhecessem todos e até que fossem familiares uns dos outros. Muito natural. Portanto, faz todo o sentido que Maria estivesse neste casamento, que Jesus estivesse nesse casamento e que os seus discípulos de Jesus também estivessem nesse casamento. Faz todo o sentido. Agora, o que é que acontece? Versículo 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não têm vinho. Acabou o vinho. Epá! Mas Jesus estava numa boda onde se serve vinho. Que pouca vergonha é esta. Estou a brincar. Bem, se a história não tivesse acabado aqui, eu sei que os radicais abstinentes iam dizer: isso foi Jesus que acabou logo com aquela pouca vergonha. Não, mas como a história não acaba aqui, eu estou aqui a fazer um pequeno humor com a história do vinho, porque infelizmente ainda há pessoas que têm uma visão antibíblica de que beber vinho ou bebidas alcoólicas é pecado. Eu, muito sinceramente, nesta altura já não perco muito tempo a discutir sobre esse assunto. Qualquer pessoa que lê o texto bíblico com o mínimo de simplicidade perceberá que aquilo que é condenado é o abuso e não o uso da bebida. Bom, são à parte. O que é importante aqui é de notarmos o seguinte: é que faltar vinho numa boda de casamento, naquela época, era uma coisa gravíssima. Era uma coisa muito grave. É porque o casamento era a festa das festas naquela época. Era a festa das festas. O noivo ficava um ano a preparar aquela boda, que normalmente demorava vários dias, e a preparar o início de vida com a sua noiva. Portanto, faltar alguma coisa naquele dia, imagina o pai da noiva a pensar assim: epá, então, mas a minha filha vai casar com um indivíduo que nem se precaveu quanto a estas coisas. Isto não era nada bom. Bom, mas aqui temos este embaraço monumental a acontecer. E ao ler este verso 3, uma coisa que me chamou a atenção foi: por que razão é a mãe de Jesus a transmitir essa informação a ele? Alguns intérpretes atribuem a ela, por causa deste episódio, uma função, atribuem a esta cena uma função alegórica, representando neste pedido, que depois acaba por ser bem sucedido, para a solução da escassez de vinho, razão suficiente para tratar Maria como mediadora entre os homens e Deus. Vejam bem. Ora, eu pergunto porque é que não faríamos isto com todas as pessoas que pediram ajuda a Jesus e o seu pedido foi aceito, não é? Porque é só a Maria. Portanto, não faz sentido, é algo mesmo sem sentido. Bom, mas uma das possibilidades seria que o facto de Jesus, sua mãe e os seus discípulos terem sido todos convidados para o mesmo casamento pode sim sugerir que fosse um casamento de um parente deles. Pode, era provável que assim fosse. E então, também não seria improvável que Maria pudesse ter alguma responsabilidade na organização da distribuição da comida, da bebida, enfim, do que quer que fosse naquela situação. E, portanto, ela sentiu, eventualmente, teria ter sentido o dever de tentar lidar com aquele problema. Quanto a mim, o mais provável é que Maria se tenha dirigido a Jesus porque ela havia aprendido, nos últimos, eu ia dizer, pelo menos 18 anos, a depender da habilidade de Jesus. Para mim, essa é a melhor interpretação. Como vocês sabem, as tradições
fazem dela uma viúva neste período. Nós não sabemos quando é que José terá falecido, mas que ela, tudo indica, pela lógica, que ela já era viúva há bastantes anos. Como João Calvino dizia, em coisas duvidosas, apenas siga o que é mais provável. José não aparece em cena após o episódio do templo, como vocês sabem. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, e o próprio Jesus era conhecido não só como o filho do carpinteiro, mas ele é mencionado em Marcos como carpinteiro também. E, portanto, há indícios de que, muito provavelmente, José tenha falecido ainda muito cedo. E assim sendo, terão que compreender que a situação financeira da família, nessas circunstâncias, iria depender de quem? Do primogênito, de Jesus. Não é? Iria depender do trabalho manual de Jesus. E isto para qualquer vivo seria assim. E eu fiquei a pensar, como isto deve ter sido fácil no caso de Maria. Já pensaram? Já pensaram o que é ter um filho que nunca tem uma má ideia? Como eu gostaria de ter um filho que nunca teve uma má ideia. Não é? Que sabe resolver qualquer problema, qualquer preocupação, qualquer dúvida. Já imaginaram? Maria teve esse privilégio. Tinha um filho em casa que qualquer situação mais corriqueira possível, ele resolvia perfeitamente. Então Maria aprendeu a depender de um filho assim. Qualquer situação. Jesus, arranja-me aqui a mesa, arranja-me a cadeira. Falta comida, falta isto, falta aquilo. Olha, aconteceu qualquer coisa ali com os vizinhos. Jesus resolvia tudo de forma perfeita. Faz sentido, não faz? Também vocês dizem, não faz sentido. Ela aprendeu a confiar absolutamente de que Jesus resolve qualquer situação. Ela aprendeu na convivência ao longo dos anos. Mais estranho para mim, pelo menos à primeira vista, não é tanto a pergunta de Maria, mas é a resposta de Jesus. Versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? É interessante, eu li alguns comentários, alguns teólogos deambulam em explicações, interpretações, na tentativa de retirar desta resposta uma repreensão de Jesus a Maria. E eu percebo essa tentativa, mas eu não vejo porque é que nós deveríamos retirar destas palavras uma repreensão. Jesus, ao repreender a sua mãe, e eu creio que é uma repreensão, ainda assim, com alguma cortesia, está a declarar o seguinte, que no início do seu ministério público há uma completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana, seja de quem for. Ele está aqui formalmente a iniciar o seu ministério público. Portanto, é o momento certo para que todos saibam que a única orientação que ele recebe é da vontade do seu Pai. Não é que não fosse antes, mas Jesus, como um bom filho, honrava os seus pais. Agora vai iniciar o seu ministério público, está na altura de estabelecer outros critérios. Eu imagino que esta resposta deve ter sido difícil para Maria ouvir. Imagino que deve ter sido. Ela gerou Jesus. Amamentou Jesus. Até acredito que lhe tenha ensinado algumas das suas habilidades elementares. Pelo menos, sei lá, a andar. Creio eu. Lá porque Jesus é Deus e perfeito, não quer dizer que não tenha caído, não tenha magoado, né? Não tenha feito feridas. Maria deve ter curado ou tentado curar algumas das suas feridas. Né? Provavelmente ajudou a aprender a falar. Então, todo esse processo tem que estar de alguma forma presente numa resposta inusitada e nova para Maria. É verdade que ela havia aprendido a depender dele como provedor da família, mas tudo o resto, como mãe, não fica assim de repente desprezado. Só que agora, Jesus entrou num propósito da sua vinda. Portanto, tudo, inclusive os laços
de família tinham de estar subordinados à sua missão divina. Maria não podia mais ver Jesus como as outras mães veem os seus filhos. Não podia mais. Ela não tinha mais, a partir deste momento, as prerrogativas da maternidade. E um fato notável é que em todo o lugar em que Maria aparece durante o curso de ministério de Jesus, ele faz questão de estabelecer uma distância entre ele e ela, ou ele e os seus irmãos. E um exemplo é em Mateus 12, 46 a 50, se quiserem só ouvir, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Os católicos dizem que é os seus primos. Mas aqui diz os seus irmãos. Pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que está ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Isto não é indiferença da parte de Jesus. E tanto, ouçam, não é indiferença. Sobre a cruz, quando estava na cruz, Jesus faz questão de demonstrar cuidado pelo futuro da sua mãe. Em João 19, 25 e 27, lembram-se, não é? Quando ele diz: Eis aqui o teu filho, a João, ao próprio João, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua mãe. Portanto, ele tem cuidado pelo futuro da sua mãe. Mas ainda assim, também neste episódio, ele dirige-se a ela como: mulher, que tenho eu contigo. Aqui nestas bodas, se ele tivesse dito: mãe, que tenho eu contigo, se ele tivesse utilizado a palavra mãe, estaria a aceitar o vínculo materno como ordem de relacionamento entre eles. E isso não seria mais aceitável. Percebem? Espero que consigam, porque, como já notaram, eu estou no modo medicamentado. Então, estou a fazer um esforço para tentar vos manter ligados a mim, o que não é fácil quando se está adoentado. Ela, como qualquer outra pessoa, a partir de agora deveria ir a ele, não como o filho, mas como ele sendo o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que as pessoas têm que ir a Jesus. E a sua mãe não era exceção. Parece que esta lição não deve ter sido fácil para a mãe de Jesus. Mas sabem, Jesus já tinha dado um prenúncio da necessidade desta separação. Lembram-se? 18 anos antes, sim? Depois dela lhe chamar a atenção por ele ter desaparecido durante um dia. E o que é que Jesus lhe disse? Eu estava a tratar dos negócios do meu pai. Aí chamou-lhe mãe, provavelmente. Mãe, eu estava a tratar dos negócios do meu pai. Mas já foi um prenúncio. Cuidado. Vai haver um tempo em que eu sou o teu Deus. Por enquanto és a minha mãe. Eu honro-te. Mas vai haver uma altura em que vamos ter que fazer aqui uma separação. Aqui, a partir deste episódio, acabou-se a relação filho-mãe. A relação que Jesus passa a impor daqui para a frente é a única relação pela qual ele podia ser tratado. Filho-pai. Não há mais mãe aqui. Agora que o Ministério Público começa, este vínculo não tem mais parte nessa relação. Ele estaria a dizer desta forma à sua mãe: agora tu, mulher, como qualquer outra pessoa neste mundo, relacionas-te comigo na verdade de quem eu sou. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Só mais uma chega. Já pensaram que Jesus nunca teve que pedir um conselho ou orientação a ninguém? E não foi por orgulho, não é? Há pessoas que não pedem conselho e orientação a ninguém porque são orgulhosas, não é? Mas Jesus nunca teve que pedir um conselho a ninguém sobre nada. Uma das vezes que alguém lhe tentou dar uma sugestão, ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Não correu muito bem, não é? Quando alguém lhe tentou dar uma sugestão.
E aqui, no fundo, também há uma tentativa de dar uma sugestão a Jesus. Ele não é tão áspera como foi com Pedro, mas ainda assim diz-lhe: mulher, o que é que eu tenho contigo? O que é que eu tenho contigo? Ele está a distanciar-se dessa relação que os uniu durante 30 anos. Agora a relação é exclusiva com o Pai. E não obstante esta, creio eu, dedutiva interpretação, creio que aquilo que Jesus diz de seguida também consigna um ingrediente de peso para esta aparente falta de cordialidade com a sua mãe. Que é só aparente. Quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora. É estranho. Como é que estas palavras de Jesus são uma resposta à pergunta de Maria? Ela está a pedir a Jesus para fazer qualquer coisa para remediar a falta de vinho. E ele responde: a minha hora ainda não é chegada. Você fica a pensar assim: uma coisa aqui não está bem. Em primeiro lugar, embora Maria provavelmente estivesse a apresentar a necessidade do vinho em termos mundanos, porque a preocupação dela gostava a passar na boda, Jesus faz algo que lhe é peculiar. Aponta para um simbolismo muito além da situação em si. Maria quer que o casamento termine sem embaraços. Portanto, tem que haver vinho. Interessante, tem que haver vinho no casamento. Lucas, Lorena, tem que haver vinho. Mas Jesus, com a resposta que dá, está a lembrar, eu penso que está presente. Os profetas já haviam caracterizado a era messiânica como um tempo em que o vinho fluiria abundantemente. E eu creio que isto está presente aqui nesta resposta também. E eu vou dar-vos só alguns exemplos de textos que demonstram esta minha inclusão deste simbolismo na resposta de Jesus. Em Jeremias 31:12 diz assim: hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Pois em Oséias 14:7: voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Em Amós 9:13 e 14: eis que vem em dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto. Nestas passagens há muito mais, há uma relação muito direta no simbolismo do vinho, como algo de celebração à era messiânica. Há outro texto, segundo Abaruque 29:5. É só para ver se estavam acordados. Estava a ver se alguém ia procurar segundo Abaruque. Num outro trecho, ele mesmo adapta o casamento como um simbolismo para a consumação da era messiânica. Ele, o próprio Jesus, em Mateus 22, o texto é de 1 a 14, mas no versículo 2 ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Depois, no capítulo 25, versículo 1 a 13, também há novamente esta menção, este simbolismo presente. Diz assim no versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, tratando do desenvolvimento das circunstâncias como uma espécie de parábola encenada, eu acho que faz sentido, nós entendemos que Jesus está inteiramente correto ao dizer que a hora do grande vinho, da grande celebração, a hora da sua glorificação, as bodas ainda não chegaram. Ainda não chegaram. E ele vai usar esta expressão várias vezes no Evangelho de João, sobretudo no Evangelho de João. Esta expressão, a minha hora ainda não chegou. Segundo, embora todo o Evangelho se mova, o Evangelho de João sobretudo, eu diria todos, mas este em particular, se mova em direção à cruz, para a glorificação de Jesus,
não se deve pensar que o ministério de Jesus, antes da cruz, foi irrelevante. Porque se tivesse sido irrelevante, todos esses episódios não eram narrados. Portanto, há sempre verdades aqui que nós devemos trazer à nossa compreensão e retirar delas aplicações para a nossa vida espiritual ou para a nossa compreensão doutrinária, nem que seja holística, de todo o texto bíblico. Nenhum aspecto do ministério de Jesus e eu creio que nesta resposta de Jesus está aqui presente, nenhum aspecto do seu ministério pode ser em resposta à agenda humana. Não é em resposta à agenda humana. A agenda de Jesus só pode refletir a vontade do Pai. Ele está a dizer à sua mãe, escuta, agora a minha agenda é divina. Não é que não fosse antes. Ele está simplesmente a ratificar que há um momento importante a acontecer ali. Agora vai iniciar o ministério público. A minha agenda é divina, não é mais humana. E tudo o que me acontecer, e tudo o que eu vou fazer daqui para a frente, é em função dessa agenda que aponta para aquela hora. Aponta para aquela hora. E, de certa forma, eu sei que parece pesado, mas ele parece estar a dizer à mãe dele, e tu estás fora desta agenda. Tu não tens aqui mão nessa agenda. Tu não opinas sobre o que eu devo ou não devo fazer. Ou seja, independentemente de Maria ou os seus discípulos entenderem ou não naquele momento esta resposta de Jesus, ela foi dada provavelmente apontando para várias verdades que mais tarde tanto ela como eles iriam entender. Eles não tinham que perceber naquele momento aquela resposta meio enigmática de Jesus. Bom, prossigamos. E Maria, como qualquer mãe ao ouvir uma coisa destas, amou-a e diz, não voltas a falar para mim assim, é? Que era o que qualquer mãe faria se o seu filho respondesse assim, não é? Foi isso? Não foi isso, não é? Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. É interessante, não é? Maria até evita uma gentil repreensão que nós podíamos esperar dela, que seria no mínimo assim, escusavas ter respondido assim para mim, Jesus. Não é? Que nós entenderíamos como até normal se ela dissesse assim, Jesus, não estás a falar assim comigo, pois não? Mas nem isso ela faz. Ela dá um exemplo do melhor tipo de fé, a perseverante. Maria, interessante, Maria é repreendida, porque não sei se vocês entendem isto, ela tentou tirar vantagem de quem o seu filho é, não é? Ela sabe quem é o seu filho. E ela tentou tirar vantagem de quem Jesus é. E ela é repreendida porque ela está a tentar usar os seus laços familiares para beneficiar uma situação corriqueira, não é? Que era importante, mas era corriqueira. Mas, no entanto, ela também manifesta uma fé na qual ela está perfeitamente contente, ou pelo menos aqui nestes versículos, assim, não nos é dado elemento para pensar de outra maneira. Ela fica perfeitamente contente de deixar a questão nas mãos de Jesus, qualquer que seja a resposta dele. Em suma, no verso 3, Maria aborda Jesus como sua mãe e é repreendida. No verso 5, ela responde como crente e a sua fé é honrada. Repararam? Ela ainda não sabe o que é que ele ia fazer. Mas ela entrega o problema a ele e confia. Estes dois versículos, o 4 e o 5, por mais difíceis que sejam de percebermos, acho que ajudam a moldar este relato do primeiro milagre de Jesus que nós temos registrados no Evangelho de João e asseguram que o foco é a glória dele mesmo. Percebem? Não é a glória de Maria e nem sequer o foco é a fé dos discípulos depois, como está mencionado no versículo 11. O foco aqui é a glória do próprio Jesus. Vamos prosseguir, versículos 6 e 7. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedra
para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Quando leio este versículo parece que está a dizer 2 ou 3 tretas. Mas não é, é metretas. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. Em primeiro lugar, essas talhas, aqui mencionadas, eram para o ritual de culto das tradições judaicas. Okay? A função delas era permitir aos hóspedes, aos convidados das bodas, lavarem as suas mãos antes, durante, depois da festa, e também permitir a lavagem dos utensílios usados na festa, isto de acordo com as tradições que eles tinham. Eu faço questão de salientar isto, porque às vezes, já ouvi pastores, o que é grave, não é? Mas já ouvi crentes contar a história como se Jesus tivesse transformado os jarros de água em cima das mesas que as pessoas bebem em vinho. Eu já ouvi as pessoas contarem dessa maneira. Primeiro, não é verdade, não é isso que a história conta. E segundo, ao fazer isso estão a retirar o simbolismo da história. Portanto, primeiro porque não é verdade. Não era os jarros de água em cima das mesas. E, portanto, já bastaria por não ser verdade. Mas, em segundo lugar, ao fazerem isso, estão a retirar não entendem o simbolismo da história. Portanto, é bom quando a gente lê com atenção para dizer as coisas como elas são. As talhas de pedra eram grandes, não é? E as 6 provavelmente correspondem, eu não conheço nenhuma, nunca vi nenhuma, mas vou depender dos entendidos na matéria, está-se a falar entre 600 a 700 litros de água. E as metretas, metreta é uma pequena treta, é isso? São uma espécie de pequenos potes para se tirar a água das talhas. Portanto, a função era essa. Ou para passar em cima das mãos, ou depois para lavar os utensílios à parte, se assim fosse necessário. Essas talhas, a água que está lá dentro, não era para as pessoas beberem. Ok? Isto tem que ficar bem certo na cabeça das pessoas. A função não era beber aquela água. Aquela água era para purificação, era para ritual das suas tradições. Não é? As mesas teriam os seus jarros com o vinho e os jarros com a água para as pessoas beberem. Não é? Isto tem de ficar mesmo presente para que não caímos no erro que algumas vezes algumas pessoas caem de confundirem isto. Não é? Não foram os jarros de água em cima da mesa que foram usados. Então, Jesus manda encher as talhas da purificação e ritual até acima e de seguida faz o quê? Versículo 8. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre de sala. E levaram. O mestre de sala, como vocês devem calcular, é o responsável por aquele lugar e onde a boda está a ser realizada. Provavelmente faz todo sentido ser aquela pessoa que supervisionava o suprimento da comida e o suprimento das bebidas aos convidados e eventualmente uma outra coisa que fosse necessária naquela festa. Não é? E os serventes, os empregados, precisavam sempre apresentar primeiro aquilo que ia ser servido à mesa. Ouçam. Outro pormenor. A água que os servos levam ao mestre de sala não é a água das talhas. Ok, e aqui eu também tive que ser convencido disso. Ao lermos o verso em português, não temos essa clareza distintiva. Mas se forem pesquisar qualquer dicionário em grego koiné, irão ler que a palavra usada aqui, traduzida por tirai, implica necessariamente que Jesus mandou tirar água do poço para o mestre da sala provar. Eu estou a esclarecer isto porque eu não creio que seja um pormenor. Reitero, e para mim também foi surpreendente, se nós ignorarmos cada pormenor deste episódio, corremos o risco de perder o simbolismo presente neste milagre. A água que Jesus mandou tirar não foi da talha, foi do poço. Levem ao mestre de sala para ele provar. Ok? Versículo 9. O que aconteceu de seguida? E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom
e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o que temos aqui, ao provar o vinho, o mestre de sala percebeu, certificou-se de que aquele vinho era de qualidade superior. Um bom vinho alentejano. Não é? Ao ponto de elogiar o noivo pelo tratamento fora de comum que estava a dispensar aos seus convidados, dando-lhe o bom vinho no final da festa, quando muitos já teriam bebido bastante, ao ponto que já não seriam capazes de distinguir o que é bom e mau, ou de qualidade superior a qualidade inferior. Isto está a fazer sentido o que eu estou a transmitir. Eu estou mais preocupado hoje porque, como eu estou mais lento, não sei se vos estou a conseguir ajudar-nos a acompanhar a minha interpretação do texto. Aqui também fica presente, evidentemente, que, e nós sabemos isto com outros dados históricos, que era prática comum fazer exatamente o oposto nos casamentos. Né? Portanto, primeiro davam o vinho bom, depois dos convidados já estarem bastante quentinhos, digamos assim, davam um vinho mais fraco, porque depois os convidados não seriam capazes de notar a diferença entre o bom e o mau vinho. Deixa-me fazer aqui esta analogia. É isto que o mundo faz, não é? Não é isto que o mundo faz? Serve o bom primeiro, não é? E depois o mau vem depois, e as pessoas já não conseguem distinguir. Fiz só uma nota de rodapé. Agora até eu próprio me soei a pentecostal. Bom, a verdade é que o vinho que lhe é levado, pensando os empregados que era água, foi tirada diretamente do poço, como eu vos disse. E eu acho que com isto Jesus está a ensinar uma coisa muito importante. Sabem, é que os capítulos 2 a 4 estão ligados não só por referências emparelhadas sobre episódios a Canaã, mas também por temas, e depois suponho que o pastor Jonas irá vos mostrar isso mesmo. São 3 capítulos organizados de forma, eu vou dizer, de forma a transmitir aquilo que Paulo disse à igreja de Corinto, na segunda carta. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irão reparar que os 3 capítulos apresentam exemplos de substituições. Aqui neste trecho, das velhas purificações da religião pelo vinho do reino de Deus, que vem da fonte. A seguir, ele vai falar a substituição do velho templo pelo novo templo. Depois, no capítulo 3, ele vai fazer uma exposição, uma substituição do velho nascimento, portanto, o nascimento natural pelo novo nascimento. Depois, no capítulo 4, ainda um contraste sobre a água do poço de Jacó e a água viva de Cristo. Também vai falar sobre vai fazer comparação e a substituição entre a adoração em Jerusalém e Jericim pela adoração em espírito e em verdade. E eu creio que isto está presente na ideia de João quando começa a contar-nos estas narrativas. Há, portanto, mensagens que Jesus queria transmitir e, evidentemente, que João, por conseguir, também quer transmitir nestes contrastes. Quanto a este em particular, que é o primeiro dos sinais que João relata, ele diz-nos que o seu propósito, ele diz-nos no final deste Evangelho, que o propósito de ele registar estes sinais era convencer as pessoas que Cristo era o Filho de Deus, o Messias. Não é este o último versículo do Evangelho de João? Então deixa-me trazer aqui algo à vossa consideração e algo que referi no início. João parece ser um escritor muito subtil. Né? Ele é inspirado pelo Espírito Santo, mas tem a sua forma de escrita e tem as suas características pessoais, como pessoa. Deus inspirou pessoas com as suas particularidades. João é um escritor muito subtil.
ao narrar uma semana de atividades, culminando no milagre do novo vinho no 7º dia, não é um mero preciosismo. Para alguns podiam pensar que... Eu não sei como é que alguém pode entender que alguma coisa na Bíblia é coincidência. Não há coincidência na revelação escrita. E com certeza não é um mero preciosismo. João já chamou a atenção para a criação, não foi? Não é como é que ele começa o Evangelho de João? O seu Evangelho. Estou a dizer João várias vezes. Desculpem. Ele começa o Evangelho falando da criação. Em 6 dias, Deus criou tudo e ao 7º dia descansou. Não faria sentido então querermos que esta semana dos dias culminando no milagre de Canaã pode prover também um eco dessa semana da criação? É que o facto de que o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento e ao 7º dia é, em meu entender, uma conexão ratificadora do ministério de Cristo ao plano do Pai. A ordenança do casamento era intrínseca à criação. Era ou não era? Gênesis 1 e 2. O casamento é intrínseco à criação. Por conseguinte, o casamento é também, ao longo das Escrituras, e no Novo Testamento vemos isso, o modelo da relação entre Cristo e a Igreja. Pode parecer-vos que aqui estou a tentar tirar coisas a ferros. Mas eu vejo aqui este simbolismo. Mas mais, este milagre de Canaã começa com uma ordem que parece de certo modo absurda. Falta vinho e Jesus manda trazer água. Mas notem, no começo dos milagres bíblicos, constantemente está a palavra que ordena e que demanda que atos incompreensíveis, até impossíveis, sejam precedidos de obediência a essa ordem. É que o agir milagroso de Deus não torna o ser humano passivo. E espera dele a fé, o crer. E não é apenas como um processo racional na cabeça, que é sempre importante, mas também uma obediência com confiança na prática. E não é por acaso que o vinho do casamento seja concedido por Jesus justamente nas talhas que haviam sido colocadas para a água do cumprimento de prescrições legais de purificação. Não é por acaso. Aqui o próprio Messias e Filho de Deus está a erigir um sinal. Um novo tempo começa. Um novo tempo começou. Como ele chegou, não há mais necessidade de rituais de purificação no sentido antigo. Não há mais necessidade disso. E o versículo 11 nos revela que ele manifestou a sua glória. Eu preciso também fazer aqui uma referência ao efeito dos milagres. Porque o resultado deste milagre nos é referido. O milagre não é um motor do arranque da fé. Não é um motor de arranque da fé numa pessoa. Mas a fé tem o privilégio de crescer com milagres que alguém experimentou. E no início da história humana assim começou, e temos essa referência em Êxodo 14:31, diz assim: e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo, por causa, sabem do quê? Por causa dos sinais. Portanto, há um efeito que é esperado nos milagres. E aqui foi qual? Como diz o versículo 11, e creram nele os seus discípulos. Ouçam, o capítulo 1 do Evangelho de João é um testemunho oral da divindade de Cristo. E um testemunho que ele é o Messias prometido. O pastor Jonathan e o Sandro já nos serviram essa compreensão. Agora, no capítulo 2,
Começa um testemunho sobrenatural da divindade de Cristo e um testemunho por obras miraculosas que Ele é o Messias prometido. E João vai daqui para a frente começar a alternar entre as palavras de Jesus e as obras de Jesus. Interessante. As palavras testemunham que Ele é Deus, mas as suas obras provam que Ele é Deus. Jesus viveu cerca de 30 anos nesta pequena região onde acontece este casamento. Ele conhecia muito provavelmente todas aquelas pessoas que estavam naquele casamento. Como disse, provavelmente seria familiar direto de muitos. Se não era familiar de muitos, era amigo de muitos que estavam ali. E Jesus inicia o seu ministério público fazendo um milagre, em primeiro lugar, junto da sua família e amigos. Família e amigos deveriam ser os primeiros a reconhecer aquilo que ele ainda não havia demonstrado aos outros. Que Ele é o Criador, o Salvador, o Messias. E os discípulos creram. Mas sabe uma coisa interessante? Se forem ao capítulo 12, no verso 37, encontrarão outra reação aos milagres. Se quiserem abrir. Diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Reparem, perante os milagres de Jesus, uns creram que Ele era o Messias. Outros, mesmo com milagres, não creram que Ele era o Messias. Vou concluir desta maneira. E foi o comentário de John MacArthur que me chamou a atenção para isto. É que ele diz que há um terceiro grupo de reação aos milagres de Jesus. Inclusive é este primeiro milagre da boda em Canaã. É que no versículo 42 e 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, achei curioso este pensamento dele. Todas as pessoas, e todos nós aqui presentes, estamos num destes três tipos de reações aos milagres de Jesus. Tu, como eu, leste este milagre de Jesus. Ou crês, ou não crês. Mas também pode ser daqueles que crê, mas não têm a coragem de pagar o preço dessa crença por conta do que os outros vão pensar de ti. Que é o terceiro grupo. Preferes a aprovação de homens em vez da aprovação de Deus. Achei curioso este terceiro grupo. Vou acabar desta maneira. Há um vídeo do professor Adalto Lourenço, que é muito famoso. Ele é famoso e o vídeo também é famoso, porque já tem muitos anos, em que ele explica o que seria necessário em termos moleculares para transformar a água em vinho. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Bom, já é um vídeo muito famoso. Ele explica que se pegássemos para transformar uma molécula de água numa molécula de vinho, seria necessário uma central nuclear. Seria necessário um reator nuclear. Mas não só, ele diz que era preciso fazer fusão e fissão. O pastor Jonas percebe mais isso do que ele poderia explicar, pode explicar depois. Agora, ele depois faz uma interpretação, que para mim é desajustada, porque não creio que seja isso que o texto diz, mas ele diz que para transformar 6 talhas de água em vinho, porque ele se calhar depreende que foi as 6 talhas que foram transformadas em vinho, eu já vos expliquei que não foi. Sabem quanta energia seria necessária para fazer essa transformação? A energia produzida num dia por 200 milhões de estrelas. Para transformar 6 talhas de água em vinho.
independentemente da quantidade de água que foi transformada em vinho ou não. É interessante, não é? Como João começa o seu Evangelho deixando claro quem Jesus é. Ele é Deus, o Criador. E neste milagre vemos claramente que Jesus manipula a criação como bem entender. Jesus Cristo é Deus, porque a Bíblia o diz e porque os milagres que Ele faz o provam.